Olá, tudo bem? Aula de hoje nós vamos trabalhar a função sobrejetora. Ali nos cards, no final da aula, eu vou deixar também o card da aula anterior que foi sobre função injetora. Hoje nós vamos trabalhar então esse conceito de função sobrejetora, vamos verificar exemplos, como identificar uma função sobrejetora, enfim, ter uma análise bem bacana para clarear, esclarecer possíveis dúvidas que você tenha sobre o assunto. Então, bora facilitar? Vem comigo! Bom, pessoal, então vamos lá. Sempre é bom lembrar, né, que quando você tem uma função, você tem relação entre elementos de um conjunto A com um conjunto B, que a gente chama de domínio e contradomínio. Essa relação entre esses conjuntos que a gente tem como domínio e imagem é que definem se ela é ou não uma função. E essa sequência de aulas que nós estamos tendo é exatamente para a gente conseguir identificar o tipo de função quando ela for. Então, como eu falei anteriormente, a aula de hoje é para falar sobre a função sobrejetora. Então acompanha ali comigo. A função ela é sobrejetora se todos os elementos do contradomínio são atingidos, ou seja, quando eu tenho elementos no conjunto A, eles são aplicados na função, cada elemento do conjunto B ele vai ter pelo menos um domínio relacionado a ele. É o que está lá, ó. Uma função é sobrejetora se todos os elementos lá do contradomínio da imagem são atingidos. Então, para todo y que pertence a B, existe um x pertencente a A, tal que quando aplicado ele vai gerar um elemento y. Vamos entender melhor isso no diagrama? Então acompanha ele comigo. Imagine que eu tenho um conjunto A formado, por exemplo, pelos elementos menos 2, menos 1, 0 e 1. Ok? E imaginemos que o meu conjunto B tem os elementos menos 4, tem o elemento, por exemplo, menos 2, o elemento 0 e o elemento 2, por exemplo. Então, eu vou saber que essa função é sobrejetora se acontecer a seguinte situação. Para cada elemento que eu vou ter no conjunto A, eu vou ter uma imagem. E todos os elementos do conjunto B vão estar privilegiados com pelo menos um elemento do A. Então, todos os elementos do B, que é o que nós chamamos de contradomínio ou conjunto imagem, eles são elencados a partir dos elementos de um conjunto A. Quando essa característica acontece, que todos os elementos do B são atingidos pela função, você tem uma função sobrejetora. Maravilha? Então tá ali, ó, a definição. Se cada elemento do contradomínio daquela imagem que eu mostrei no cronograma anterior recebe ao menos uma seta, a função é sobrejetora. Então, voltando, tá aqui, ó. Cada elemento do conjunto B, que a gente chama de condomínio, recebeu uma seta. Tem uma relação com algum elemento do conjunto A. Então, se isto está estabelecido, nós temos o que a gente chama de função sobrejetora. Fechou? Vamos adiante? Eu estou colocando um exemplo aqui de um conjunto pequeno para a gente enxergar essa relação. Imagine que você tivesse um conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3. Então, vamos fazer o seguinte. Imaginemos esse nosso conjunto A. Vamos colocar num diagrama os elementos 1, 2 e 3. Esse aqui é o meu conjunto A. E tem um conjunto B, que eu vou fazer a relação, conjunto B, que no diagrama tem dois elementos, o A e o B, ok? Então, conforme está aqui embaixo, quando eu pegar do conjunto A o elemento 1 e aplicar na função, o resultado vai ser A. Quando eu pegar aqui ó, o elemento 2 e aplicar na função, o resultado será B. Quando eu pegar o elemento 3 e aplicar na função, olha aqui, ó, o resultado novamente será A. Então, é uma função e é uma função sobrejetora. Por quê? Porque todos os elementos aqui do conjunto B foram atingidos por pelo menos um elemento do conjunto A. No caso aqui até teve dois elementos do conjunto A, que no caso seria o 1 e o 3, que tem uma contrapartida no conjunto B, ok? Mas o importante está aqui, para ser sobrejetora,
todos os elementos do conjunto B têm que ter tido uma relação conjuntual, ou seja, tem que ter no diagrama uma flecha de chegada em relação ao conjunto A aparecendo. Então é como eu coloquei aqui embaixo, a função é sobrejetora, pois todos os elementos de B são atingidos. Tá claro isso até aí, gente? Vamos adiante? Antes disso, não esqueça, por favor, de curtir, de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, para valorizar o nosso trabalho e ajudar no crescimento do canal. Vambora? Acompanhe comigo. Eu estou colocando agora um exemplo aqui de uma função que é sobrejetora. Vamos ver por que ela é sobrejetora. Imagine que eu ganhei uma função fx, está aqui, ó, e que ela é igual a x ao cubo, com domínio e contradomínio no conjunto dos reais. Então ela abarca uma série de elementos matemáticos dentro dessa possibilidade de domínio e contradomínio. E para qualquer y pertencente aos reais, existe um x pertencente aos reais. Ou seja, sempre que eu aplicar um x elevado ao cubo, vai ter como resultado um valor y. Lembra? Se todo elemento do conjunto A, que no caso é o meu x, tiver pelo menos um elemento no conjunto B, todos os elementos do conjunto B forem privilegiados, isso é uma função sobrejetora, ok? Vamos aplicar isso na prática. Bom, então vamos pegar a função lá que eu havia dado, imagina essa função, né? E vamos pegar essa função e vamos aplicá-la nessa relação. Eu tinha lá um fx igual a x ao cubo. Muito bem, gente, vamos imaginar 5 valores possíveis para o meu domínio. Vamos lá. Então, lá para o meu domínio, eu vou jogar os valores. Por exemplo, menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Imagine que esse aqui fosse o meu domínio, o meu conjunto X, ou A, como você preferir. Ok? Se eu for determinar a imagem obtida a partir disso, ou seja, o meu y no diagrama, eu vou pegar na minha função e substituir cada x aqui dentro e calcular quanto que vai dar o meu y, que é o fx, ok? Então vamos lá. Primeiro caso, quando o fx é aplicado com x igual a menos 2, veja aqui, ó, menos 2 é o primeiro elemento do conjunto que eu estou usando. Se eu aplicar dentro da função, no lugar do x eu vou substituir menos 2, correto? Aqui, ó, no lugar do x. Então eu vou ter menos 2 elevado ao cubo. Ora, você bem sabe que menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Tranquilo? Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 2 ao cubo. Muito bem, agora vamos pegar o próximo elemento. Se eu pegasse x igual a menos 1, está aqui o meu conjunto x, eu vou pegar o x igual a menos 1, faço o quê? Substituo aqui dentro, no lugar do x, então vai ficar menos 1 ao cubo. Muito bem, gente. Se eu fizer menos 1 ao cubo, isso vai dar o próprio menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1, mais 1 vezes menos 1 volta a ser menos 1. Menos 1 ao cubo, menos 1. Se eu aplicar o f 0 com x igual a 0, substituindo aqui o x por 0, eu vou ter 0 ao cubo, e você bem sabe que 0 ao cubo nada mais é do que 0. Maravilha? O próximo, x igual a 1, substituindo o meu f1, vai ficar 1 ao cubo. Ora, se eu aplicar 1 ao cubo vai dar 1. Maravilha? E finalmente, se eu pegar o x igual a 2 e substituir lá na função, o meu f2 será 2 ao cubo. Bom, 2 ao cubo evidentemente dá mais 8. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, tudo positivo. Então, olhe quem eu obtive aqui, gente, como imagem desse meu conjunto. Ó. Eu obtive um y igual a menos 8, eu obtive um y igual a menos 1, eu obtive um y igual a 0, eu obtive um y igual a 1 e eu obtive um y igual a 8. Veja que para cada situação dessa, eu obtive pelo menos um correspondente no conjunto A, chegando no conjunto B. Isso é condição de função sobrejetora. Perfeito? Função sobrejetora
é aquela que na chegada no conjunto B, no Y, todos os elementos desse conjunto têm uma correspondência ao conjunto de x, a função x. Maravilha, perceberam? Então isso nos traz essa condição de saber que isso é uma função sobrejetora. Bom, se eu for caminhar um pouquinho adiante e for representar isso graficamente, eu teria o seguinte: vamos colocar os valores que eu tinha atribuído lá. Eu tinha usado x igual a 0, lembram? Eu tinha usado x igual a menos 1, eu tinha usado x igual a menos 1, eu tinha usado x igual a menos 2, o x igual a mais 1 e o x igual a mais 2. Só relembrando, quando era menos 2, o resultado deu menos 8, aproximadamente aqui assim, menos 8. Então, se eu fizer a correspondência aqui entre esses pontos, eu vou obter aqui o primeiro ponto, certo? Está aqui o primeiro ponto. Aí nós vimos que quando o x deu menos 1, a imagem também deu menos 1, aproximadamente aqui. Então aqui, se eu fizer a correspondência, eu tenho o segundo ponto. Quando o x foi 0, vocês viram que o f de x também deu 0, meu y deu 0. Quando o x era 1, vocês viram lá no cálculo que o meu f de x deu 1 também. Então, se eu fizer a correspondência aqui, mais ou menos aqui, eu tenho um ponto. E quando o x era 2, vocês viram que o y deu 8, aproximadamente aqui. Então, novamente, se eu fizer a correspondência entre os pontos, esse ponto vai estar mais ou menos aqui. Maravilha até aí? Então, veja bem, se eu for unir esses pontos, vamos unir os pontos, está aqui, ó, de menos 8, eu vou indo até esses pontos vão se juntar. Claro que o meu traçado não é perfeito, mas dá para ter uma noção que você está tendo aí uma hipérbole, não é isso? Equação de terceiro grau, lembra? A função fx era x ao cubo. Quando é equação de terceiro grau, você tem como gráfico uma curva chamada de hipérbole. Muito bem, se vocês lembram daquele conceito de função visto nas aulas anteriores e juntar com esse conceito de função visto nessa aula da função sobrejetora, vocês viram que para todo x a gente tem que obter pelo menos um y, ou melhor, tem que todos os y estarem sendo atendidos. E se você olhar aqui, gente, pode ver que para qualquer x que você utilizar, você sempre vai ter um correspondente y aqui, ó, tá vendo? Ó, em todos os pontos do gráfico, qualquer x que você joga, você vai tendo correspondente y aparecendo aqui na função. Então, isso realmente é o conceito de função sobrejetora. Maravilha? Então, inclusive, graficamente, a gente pode comprovar isso. Tranquilo? Muito bem, vamos para a próxima situação. Agora eu quero trazer para vocês uma segunda situação, uma função que a gente sabe que não é sobrejetora. Nós vamos provar aqui pela análise que ela não é. Vamos lá então, olha aqui, ó. Estou te dando uma função fx, que ela é uma equação de segundo grau, x², ok? Vocês lembram das aulas anteriores que a gente já trabalhou gráficos, trabalhou funções, que toda equação de segundo grau você obtém como construção gráfica uma parábola, ok? Muito bem. A gente está dizendo aqui que essa função aí, x², ela não é sobrejetora. Vamos ver como é que a gente vai provar isso. Se você pegar aqueles pontos lá, por exemplo, que eu usei menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e substituir aqui em cima na função, você vai chegar nisso aqui, ó. Qualquer número negativo que você jogar dentro da função, o resultado não vai dar negativo. Então, por exemplo, você não consegue obter um x² igual a menos 1. Ah, professor, mas se eu jogar menos 1 no lugar do x, não vai dar menos 1? Não. Se você fizer menos 1 elevado ao quadrado, aqui, ó, deixa eu fazer aqui no cantinho. Se você fizer menos 1 elevado ao quadrado, fatalmente você vai ter menos 1 vezes menos 1. Não é isso aí, menos 1 ao quadrado? Menos vezes menos dá mais, 1 vezes 1 dá 1, ou seja, o resultado não dá negativo. Então você não tem como obter esse x² igual a negativo. Ou seja, vai ter situações de x
que você não obtém o tal do Y. E aí você não vai conseguir privilegiar todos os elementos que porventura você tivesse lá no conjunto imagem no contradomínio. Perceberam? Então, logo, nem todo Y é necessariamente uma imagem de X. E se ele não for uma imagem de X, ele não vai poder ser função, muito menos sobrejetora. Tranquilo? Então, pessoal, fechando, chegando na parte final da nossa aula de hoje sobre função sobrejetora, eu elenquei uns pontos aqui bem importantes que você pode sempre usar como recurso, como roteiro, para fazer uma análise de uma função para verificar se ela é ou não sobrejetora. Então vamos lá. Primeiro, você faz análise de todos os valores do contradomínio. Todos eles têm que ser atingidos. Lá o conjunto B, o Y, todos eles têm que ter uma flecha, lembra do diagrama? Chegando. Todos os elementos têm que ser atingidos. Se um deles não é atingido, nada feito. Não é sobrejetor. Exemplo que eu acabei de usar. Se você pegasse um número negativo, você não ia obter a imagem. Quer dizer, um Y negativo não ia ter correspondência lá na parte do domínio, ok? Sempre observar o gráfico. Essa definição formal do gráfico, que a gente já estudou bastante lá em função e depois em função injetora, mostram essas relações. Repito, nos cards e ali na bio eu vou deixar tanto cards quanto links de aulas anteriores que trabalharam com esse assunto. Dê uma observada lá se você tem dúvida, ok? Então, pessoal, finalizando a nossa aula de hoje, só para relembrar, a função sobrejetora sempre deve cobrir todo o contradomínio. Todos os elementos do contradomínio têm que ter uma relação com o conjunto do domínio. Olhe com atenção, então, esse conjunto de chegada, lá onde está chegando a relação com o domínio, lá no contradomínio, lá no meu conjunto Y, lá na minha imagem. Ali é o ponto central para você enxergar se uma função é sobrejetora ou não. E, enfim, para terminar a nossa aula, só relembrar, não esquece de curtir, compartilhar, inscrever se você não é inscrito ainda. Um grande abraço e obrigado por mais uma vez ter ficado até o final do nosso vídeo. Até a nossa próxima aula.